Na sexta-feira, o Cidade AL, apresentado pela minha querida Beatriz Lacerda, mostrou uma fiscalização conjunta entre Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e Ministério Público Federal sobre os transportes escolares aqui em Maceió. Nesse local foi constatado irregularidades e por isso os ônibus estariam impedidos de circular. Hoje, nós recebemos o vídeo de uma mãe denunciando que a filha não pôde ir para a aula por falta de ônibus escolares que levassem ela até a escola. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa trazer essas informações para a gente. Maria, agora, o que é que os pais devem fazer? Rezar? O que é que devem fazer? Construir um ônibus? Pedir a NASA? Como é que funciona a partir de agora? Maria, nós estamos com dificuldades no som, no áudio da Maria. Maria, só um minutinho, o tempo acontece, está ao vivo, vamos o tempo da gente poder reposicionar ali, inclusive, a questão técnica do áudio da Maria, porque é uma pergunta que não quer calar. Quantos pais estão nesse momento, aguardando esse momento? Foram todos para lá, houve o problema na sexta-feira, um problema importantíssimo que o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público Federal, juntos, né, para fazer isso, mas agora a gente quer saber, os pais que vão levar os seus filhos para as escolas, que esperam o transporte escolar, o que é que eles devem fazer a partir de agora, Maria? Agora sim, com som e áudio para você. Pois é, Wilson, a gente queria ter uma resposta para essas mães, mas até o momento, né, o que a gente pode dizer é que elas vão ter que aguardar. A gente recebeu, inclusive, esse vídeo, né, de uma mãe que foi pega de surpresa. Não tinha ônibus pela manhã para que a filha fosse para a escola. É a Juliana Santos e a gente vai ouvir agora o desabafo dela. Eu sou aqui do Antares, porém, a minha reclamação de hoje é sobre o transporte das escolas municipais. O que está acontecendo? O Ministério Público, ele proibiu que os ônibus que estavam circulando para pegar os alunos e levar para a escola continuassem na função. Por quê? Porque os ônibus estavam muito danificados e estavam oferecendo risco para as crianças. O que acontece? Eles botaram para parar de pegar os alunos e não tivemos outra opção de outros ônibus. A prefeitura também não se manifestou com relação a isso. E aí hoje teve o início do ano letivo e os alunos estão sem ônibus para ir para a escola. O que acontece? Nós que somos pais que trabalhamos, nós não temos como levar o nosso filho na escola e buscar. Porque eu, por exemplo, moro no Antares, a minha filha estuda na Santa Lúcia. E aí o ônibus pegava aqui na porta e trazia de volta. Então, assim, tá bem complicado. A gente tá precisando muito da ajuda de vocês para a gente tentar resolver essa situação. Um grupo de mães da escola já entrou com ação no Ministério Público para tentar resolver e a gente tá precisando da ajuda de vocês para arrumar uma solução para esse problema. Nos ajuda aí, Wilson, por favor. Obrigada, até ótima tarde. A gente mostrou toda essa situação, né, desses ônibus que estavam circulando aí com condições inadequadas. Só que, olha, veja só a nota da CEMED em relação a essa ausência dos ônibus nesta segunda-feira. A CEMED informou que não recebeu nenhum comunicado oficial da empresa terceirizada prestadora de serviços na área de transporte escolar acerca da suspensão das atividades nesta segunda-feira, hoje, né, dia 10 de fevereiro. A CEMED reforçou ainda que não há atraso de pagamentos à empresa em relação ao mês de dezembro. O mês de dezembro foi pago e de janeiro, contratualmente, a Secretaria tem até o final de fevereiro para efetuar esse repasse. Então, segundo ela, não seria por falta de pagamento, estando, portanto, em dia. A CEMED ainda disse que notificou a empresa a prestar esclarecimentos, determinando a retomada imediata dos serviços, cuja suspensão prejudica milhares de estudantes da rede pública municipal de ensino que dependem desse transporte escolar. Nessa nota, a CEMED não menciona essa questão da vistoria, nessa fiscalização que foi feita nos ônibus e que havia essa recomendação já na sexta-feira do Ministério Público Estadual, também federal e a Defensoria Pública em relação ao
conserto, né, a melhoria das qualidades desses ônibus. É por isso que eu estou aqui no MPE com o promotor Lucas Saxida para falar então dessa situação. A CEMED chegou a ser notificada oficialmente sobre essa fiscalização realizada na última sexta-feira? Boa tarde. Boa tarde. Sim, tanto a empresa em loco quanto a própria secretaria recebeu uma recomendação, tanto no sentido de solução quanto antes e readequação do calendário escolar, caso seja necessário. E escutando a mãe aí, com certeza veja a gravidade de uma situação de não fiscalização correta de um contrato de concessão de transporte escolar. Eu devo destacar que, claro, a responsabilidade primeira passa a ser da empresa, porque recebeu essa concessão do ente público, mas existe a responsabilidade do ente público de fiscalização desse transporte, desse contrato, para que tais situações como a que verificamos na sexta-feira não aconteça. Veja que há dinheiro público investido nessa situação e, por isso, a nossa legislação prevê essa necessidade de fiscalização, sim, por parte da empresa. Então, foi feita, sim, uma recomendação conjunta à Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e Federal, no sentido de suspensão dos veículos que não atendem à legislação de regência, como a gente viu em loco a situação, não é? E, além, claro, repito, da readequação do calendário escolar. Agora, em relação, pelo que a gente acompanha, então essa empresa terceirizada ela teria decidido, por conta própria, suspender o serviço, né? Não avisou nada à CEMED, a CEMED diz que quer o retorno imediato, só que só pode retornar se esses ônibus tiverem condições, não é mesmo? Exatamente. Tanto empresa quanto a Secretaria de Educação do município foi comunicada, sim, da proibição de circulação de veículos daquela forma, não é? Veja, os veículos descumprem a legislação de regência com diversas questões de segurança. Então, em situações assim, claro que o Ministério Público, sopesando tanto, claro, a necessidade e a importância do que o calendário escolar se mantenha, mas, em primeiro lugar, vem a vida e vem a segurança de nossas crianças, de nossos alunos e também adultos, porque aquele transporte também é destinado a jovens e adultos e idosos. Agora, o que tem que ser feito, então, na prática, para garantir esses estudantes o transporte escolar? Precisa, pelo menos, avisar os pais, olha, tal dia vai ter ônibus, tal dia não vai ter, eles precisam saber. Não só saber que dia que vai ter ônibus ou manter uma fiscalização correta, me parece que a municipalidade vai ter que abrir um procedimento para analisar o contrato e a legalidade desse contrato, porque, veja, há o pagamento, conforme ela mesma afirmou na nota que a senhora leu, há o pagamento de valores para veículos que não estão aptos à rodagem. Não é? Então, a municipalidade precisa analisar esse prejuízo público que está aí decorrendo, o prejuízo aos alunos, mas também o prejuízo financeiro. E, além disso, o Ministério Público, veja que o Ministério Público criou um aplicativo de celular, um aplicativo também no computador, que ajuda a gerir essa questão do transporte escolar. Basta colocar os veículos, cadastrar no aplicativo do Ministério Público, que também é utilizado pelo Tribunal de Contas, que também é utilizado por diversos municípios, para que tenha ali o controle. Então, assim, a inexistência de local para um controle correto, essa não é uma desculpa para que a gente preste um serviço público com eficiência. Bom, qual é a resposta que a gente pode dar a esses pais, então? Bom, o Ministério Público está atuando, se não tiver o cumprimento da recomendação, no sentido de solução o quanto antes, será feita uma ação civil pública, claro, com pedidos liminares, a depender da situação, danos morais coletivos, isso vai ser estudado por cada promotoria de justiça, tanto sobre a ótica da infância, quanto sobre a ótica de direitos humanos do EJA, quanto sobre a ótica do patrimônio público, a gente está encaminhando ofício a todos, mas o que precisa ser feito é a solução o quanto antes. O Ministério Público está trabalhando para que isso aconteça e exigir que o município cumpra o serviço da forma como deve fazer. Muito obrigada, promotor, pelas informações. É isso, Wilson, a gente segue acompanhando, né? Espera que realmente esse problema seja solucionado. Se não tem como botar o ônibus na rua, e como não tem, né? Inúmeros veículos estavam com problemas, então tem que ter uma alternativa. Ter um ônibus alternativo ou então ampliar esse calendário, as aulas não dá para começar amanhã, começa tal dia, enfim, os pais precisam de uma resposta para esse problema. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria, muito obrigado. Agradeço ao promotor Lucas Saxida pelas informações importantes. O Ministério Público está em cima também, a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, todos juntos. É uma situação complicada, porque inclusive recebem verbas federais também que ajudam no pagamento desses veículos. Mas os veículos não tinham condições alguma de circularem. Vocês viram ali. Agora, é importante que essa empresa também seja chamada a atenção da Secretaria de Educação do município e resolver o problema emergencialmente, trazer novos ônibus, se quer manter, inclusive, o calendário escolar do município. Se não, suspende até que esse imbróglio consiga ser resolvido antes que aconteça o pior, né? As crianças precisam estudar, mas não dá sem o transporte público, né? Vamos continuar acompanhando de perto e atualizaremos para vocês.